Flamengo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o rubro-negro com o nosso setorista e repórter, Léo Burlá. Fala, Léo, tudo bem? Fala, Pedro, como é que você está? Tudo bem? Vamos lá falar de Flamengo em clima olímpico. Clima olímpico, clima feliz e clima estranho também, né, Léo? O Landim, presidente do Flamengo, foi aí por cerca de meia hora o presidente da CBF, né? Isso repercutiu no clube? Gerou algum tipo de clima, de saia justa? Foi assunto ou acabou passando mais batido mesmo? Não, repercutiu, claro, mas assim, esse assunto ainda está quente, né? Para haver uma mudança, alguma nova decisão que derrube a última decisão, não custa muito também, né? É claro que esse bastidor envolvendo o centro do poder do futebol brasileiro ainda está fervendo, seja no Flamengo, seja nos outros clubes, mas especificamente no Flamengo, pelo Landim ser uma figura central nesse debate, né? Mas continua. Ontem ele esteve no fórum lá da Barra com o Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente jurídico e geral, que no caso, imagino eu, seja o cara que vai assumir temporariamente o Flamengo, caso o Landim tenha que se licenciar. Não sei exatamente o que prevê o estatuto, se há necessidade de uma licença do Landim ou não. De todo modo, esse assunto segue aí na superfície, segue super quente. Deveria haver, né? Porque é muito problemático um dirigente ser ao mesmo tempo presidente de um clube que está disputando o Campeonato Brasileiro e ser o mandante da CBF simultaneamente, né? Uma coisa... Imagino que haja, mas assim, é uma coisa bem pro forma, né? Porque a estranheza já estaria caracterizada, desenhada de um jeito ou de outro, sendo o Landim estando sentado na cadeira da presidência do Flamengo ou não, sabe? Porque ele pode não estar sentado na cadeira, ele pode estar impedido, eventualmente, de assinar algum documento, mas quem continua no comando é ele. Sim, sabe? a influência não diminui nem se dissipa, né? Não muda absolutamente nada. Talvez ele não possa assinar lá o nome dele numa renovação de contrato, numa contratação de um jogador, num empréstimo bancário, sei lá o quê, mas não muda nada, né? E só para a gente esgotar esse assunto, Léo, como você vê aí a postura do Flamengo e o interesse do Flamengo nessa disputa de poder enorme que está acontecendo na CBF, né, para o torcedor que está ouvindo a gente? Ô Pedro, eu acho que nesse caso o interesse do Flamengo ele acaba sendo, nesse momento, o interesse dos outros clubes também. Quando a gente fala de formação da Liga de Clubes, que é uma ocasião que rara, né, de que os clubes alinhados, claro, tem diferença aqui e ali, mas todos eles estão alinhados no desejo de colocar isso adiante. E você colocar um dirigente de um clube importante como o Flamengo, e poderia ser o Palmeiras, o Vasco, o Corinthians, o São Paulo, o Grêmio, quem quer que seja, é um passo na direção da tomada do poder, né? Queira ou não. É importante estrategicamente é importante nesse momento de levante dos clubes, né? Sim, e o Flamengo acha até natural, pelo aspecto técnico e financeiro, que acabe tendo um papel mais de liderança nesse processo, né? Não, claro, você não tem como discutir um momento novo do futebol brasileiro sem incluir o Flamengo no centro dessa discussão, por todas as razões, sabe? A gente pode
elencar aqui todas as razões, sejam elas esportivas, financeiras, de relevância para o público consumidor do futebol, enfim, você não tem como ignorar o tamanho do Flamengo nessa brincadeira. É isso, aí vamos virar a chavinha, falar um pouco de futebol mesmo, que é o que o torcedor quer ouvir, até porque a fase do Flamengo é maravilhosa, né? O Flamengo enfiou 5 no Bahia, 4 no Defensa, 5 no São Paulo, 6 no ABC e 3 no Corinthians. O que está por trás dessa fase maravilhosa? O que aconteceu com a chegada do Renato? Você vê essa fase como algo consistente, natural, ou você acha que só é um grande momento? Que a coisa está realmente impressionante. O que está por trás é o timaço que o Flamengo tem, né? Desde 2019. A gente não pode reduzir o trabalho do Renato isso eu acho um equívoco e eu acho até desonesto, assim. A gente reduzir o trabalho do Renato àquele cara que fala, vamos lá, pô, vai lá, Gabigol, isso aqui é Flamengo. Claro que não. Eu vejo o Flamengo um time menos engessado um pouco em campo, sabe? Time muito móvel, e eu estava comentando isso ontem. Quando você tem tanto jogador bom como o Flamengo tem, essa anarquia, no bom sentido, de você não ficar tão engessado numa posição. Você vê o Gabigol saindo pra caramba da área, caindo pela ponta, abrindo espaço para o Bruno Henrique. Essa anarquia é muito importante. E eu fico imaginando o pavor dos adversários mesmo, sabe? Quando você vê aquela manada de jogador bom, com a bola dominada, vindo na direção do teu gol, deve ser meio desesperador. E só para não perder o gancho do factual aqui, o jogo contra o Corinthians é engraçado como o futebol tem umas coisas curiosas, né? O São Paulo veio aqui no Maracanã, fez um primeiro tempo, na minha avaliação, bem digno, assim, bem competitivo, bem honesto, sabe? Colocou dificuldade para o Flamengo, e aí você olha o placar no fim do jogo, 5-1, você fala, caramba, Flamengo engoliu completamente São Paulo, o que não deixa de ser uma verdade. Aí você pega o jogo contra o Corinthians e fala, pô, 3-1, já teve até meme depois do jogo, crise na Gávea, menos de 5 eu não aceito, mas aí brincadeira de torcedor, óbvio. Mas aí você olha o jogo contra o Corinthians e fala 3-1, quando você olha o placar final, completamente, não dialoga com o jogo. Assim, é um placar que não dialoga com o jogo. É diferente um pouco do jogo contra o São Paulo. Talvez aquele placar contra o São Paulo tenha sido um pouquinho exagerado. E o placar contra o Corinthians seja completamente subestimado, vamos chamar assim. Se tivesse sido 7, estava totalmente na conta. Não era nenhum problema. Sim, o Flamengo mereceu um placar maior, eu achei. Eu até fiquei com a impressão que o Flamengo tirou um pouquinho o pé ali no segundo tempo. Eu acho que é natural também. E eu acho que teve aquele gol do Bruno Henrique que dá uma resvalada na mão dele, que foi bem anulado. Eu acho que se talvez aquele gol tivesse entrado, o jogo ainda tinha muito para correr, você abrir 4-0 na casa do adversário, aí o Corinthians ia abaixar a guarda de uma forma, sabe, irreversível. Aí a tendência era 5, 6, sabe? Mas para mim, foi a melhor atuação do Flamengo com o Renato. Independentemente do placar ter sido mais baixo do que os outros, na minha opinião, foi o melhor jogo do Flamengo com o Renato. Inclusive, Bahia e o ABC, que foram placares mais elásticos, você acha que o desempenho contra o Corinthians foi o melhor até agora? Eu achei. O ABC, com todo respeito, assim, todo respeito, o maior campeão estadual que nós temos no país, camisa importante, mas o ABC teve dificuldade para passar do meio campo, né? É mérito do Flamengo? Óbvio que é. Mas quando você enfrenta um time que tem dificuldade de trocar meia dúzia de passes, passar da linha do meio campo, com a qualidade do Flamengo jogando completo, basicamente, com uma ou duas mexidinhas, sem Felipe Luiz, Rodrigo Caio, salvo engano, aí fica difícil de segurar, né? E se o Flamengo força mesmo, faz 9, sabe? 8, sei lá.
Mas coletivamente, 90 minutos, eu achei o jogo contra o Corinthians a melhor exibição do Flamengo. E aí, levando em conta também o peso do adversário, né? As pessoas falando, é o pior Corinthians que já jogou contra o Flamengo, não sei o quê, tarará, tarará. Mas calma lá, é o Corinthians em casa, sabe? É um clube imenso. O Flamengo foi lá e pegou o Corinthians, dobrou, colocou no bolso, e a sensação era era um time profissional contra um time, sabe, sub-23, assim, time pequeno sub-23, não um time do tamanho do Corinthians, sabe? É isso aí, Léo. Vou te pedir um minutinho para a gente ir para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Flamengo. E, claro, falando sobre o desempenho recente e espetacular que o Flamengo tem tido. E eu tô para te perguntar, tô esperando esse momento do podcast para te perguntar isso, Léo. Faz quanto tempo que o Flamengo não jogava futebol desse jeito? Mais do que isso, na sua visão, o Flamengo chegou a jogar a bola desse jeito com o Rogério Ceni? Teve alguns lampejos. Sim. Eu gostei muito da reta final do Brasileiro, do Flamengo. Quando o Flamengo, na realidade, engata uma sequência enorme de vitórias, o time já estava eliminado da Libertadores, já estava eliminado da Copa do Brasil, e aí, basicamente, resta o Brasileiro, e o Flamengo tinha uma distância para tirar pelo título, e o Flamengo começa a jogar muito bem, muito bem. Aquele jogo final contra o São Paulo foi uma exceção nessa reta final, foi um jogo horroroso do Flamengo, foi uma derrota merecida, embora, na verdade, a derrota ficou super em segundo plano, porque você termina dando a volta olímpica, ninguém está pensando mais em se ganhou o jogo ou não ganhou. Mas eu acho que teve alguns lampejos, sim, mas nessa sequência e dessa forma avassaladora, eu acho que não. Com o Rogério, não. Ou seja, isso dá um pouco da dimensão, né, da evolução que o time teve com essa chegada do Renato. E lembrando, acho que até alguns torcedores têm comentado isso nas redes sociais, lembrando um pouquinho mais o Flamengo do Jorge Jesus, né? É inevitável, a gente vai ficar sempre lembrando do Flamengo de Jorge Jesus, não tem como, mas assim, se a gente fizer um recorte só de gols, esse time do Renato já é até mais brilhante, né? Mas eu acho que isso passa, o que importa mesmo é o desempenho, sabe? Eu acho que se o Flamengo tivesse jogado a bola que está jogando e feito até menos 5, 6 gols, não teria tanto problema. Acho que o desempenho é que está deixando a torcida alucinada por aqui, sabe? E com razão, o torcedor tem mais que surfar na onda mesmo, curtir, fazer meme, ir para a rede social tirar sarro. O Flamengo está jogando uma bola muito bonita de ver, e sim, resgatando ótimos momentos do time do Mister, e acho, sempre pontuo aqui, acho justo lembrar que o Flamengo com o Rogério Ceni jogou bom futebol em alguns momentos também. E eu sei que a diretoria do Flamengo está na Europa, está negociando com o Kennedy, com o Thiago Mendes, está atrás de reforços, mas o desempenho recente do time esfria também um pouco esse ímpeto da torcida, né? Do pedido para o reforço, de achar que o time precisa de reforço, precisa de soluções. Você vê que ninguém mais fala do Gerson, né? Você vê como o disco muda rápido, né? Não se fala mais do Gerson.
Teve um podcast aqui que a gente ficou quebrando a cabeça qual é a solução, o que faz sem o Gerson, como vai viver sem o Gerson, quais são as opções sem o Gerson, e a gente já não fala mais. Eu acho que esses dois reforços que o Flamengo está atrás, que é o Thiago e o Kennedy, qualificam, tá? Qualificam. Posso queimar minha língua incrivelmente, como eu já queimei diversas vezes. Não acho que são caras que vão transformar sobremaneira esse time. Acho que são opções excepcionais. Se a gente pensar que o Flamengo tem três frentes ainda abertas de título. Alguma hora machuca outra hora outro é suspenso, e o drama da seleção já volta, sabe, que foi decisivo para o Ceni cair aqui. Já o Arrascaeta é convocado, já o Isla é convocado, já o Gabigol é convocado, talvez o Everton Ribeiro, vai que o Tite encasqueta com um Bruno Henrique, um Rodrigo Caio, vai saber, entendeu? Então, acho que nesse panorama é interessante o movimento do Flamengo, sabe? Porque 3 competições, calendário que coloca os times para jogar dia sim, dia também, e seleção brasileira, uruguaia, chilena, quer seja qual for, eu acho que é um movimento interessante do Flamengo. São 2 jogadores bons. E você bem lembrou, né? Porque eu acho que o torcedor acaba esquecendo da seleção, né? E é um fantasma, podemos dizer assim, que daqui a pouquinho está de volta e que ainda vai voltar muitas e muitas vezes nesse ano, né? Pois é. E aí, isso coloca em risco a temporada do clube, né? Bom, isso é um assunto recorrente aqui também, a gente sempre volta. É uma loucura, né? É uma grande loucura. A gente vai ter seleção, eu tô olhando aqui o calendário, na primeira semana de setembro, Chile e Peru. Aí entre os dias 7 e 12 de outubro, tem Venezuela e Uruguai, que a seleção brasileira vai jogar, e obviamente as outras seleções sul-americanas também. E depois em novembro, que vai ter Brasil e Argentina. Qual dia em novembro? Dia 11 e dia 16, mas as datas estão sujeitas a mudanças, né? Como tem sido. E aí você imagina um cenário que não é improvável do Flamengo estar na final da Libertadores, você vai receber, olha que maluco, você vai receber jogadores para uma final da Libertadores que 3, 4, 5 dias antes estavam com as suas seleções. É uma bizarrice completa, sabe? Porque a final da Libertadores, eu acho que é dia 20 de novembro. Você está falando aí que tem seleção dia 14, né? 15? Sim, os jogos estão, pelo que eu estou consultando aqui, sujeito à confirmação e à mudança, mas seria dia 11 e dia 16. Pois é, aí dia 16 você tem uma rodada de eliminatórias e dia 20 você joga a final da Libertadores. Sinceramente, é uma coisa assim, é de um desrespeito, sabe? Com o jogador, com o clube que investe, que paga salário, que é um desrespeito absurdo, sabe? Sim, é uma loucura, né? E se você... E assim, o Flamengo também entrou de vez na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Tá com 24 pontos, mas com 12 jogos. Claro, totalmente. Mais 2 vitórias, para 27, 31 é vice-líder do campeonato, se vencer mais 2 jogos. 4 pontos em, sei lá, mais 20 rodadas, sim, vai, no barato. 20 e tantas rodadas é completamente... É uma distância completamente razoável de você manipular, de você conseguir virar. Mas eu acho que isso eles falam, os dirigentes do Flamengo falam de forma mais reservada, que essas contratações, esses movimentos são muito motivados pelo calendário mesmo, de seleções. Não fosse essa loucura, talvez elas nem existissem, mas o calendário de seleções motiva muito essas tentativas, né, no momento, tentativas do Flamengo em se reforçar. Sim, eu mesmo, eu tinha deixado um pouco de lado aí essa questão das seleções e já estava pensando, será que o Flamengo precisa de reforço, precisa fazer esse investimento? Mas quando você me lembrou do tamanho desse problema e que isso ia voltar, e vai voltar logo mais, daqui a um mês. Logo mais. Precisa de opções, não tem saída, assim, porque
Eu dificilmente vejo caras como Arrascaeta, como o Gabigol, deixando de ser convocados. Os caras vão ser convocados. O Everton Ribeiro, que está a reencontrar aí. E você vê o tamanho do rombo, né? Que esses caras, que a lacuna, o tamanho da lacuna que esses caras deixam, né? E a gente também já falou isso 300 vezes aqui. Não tem Real Madrid que resista, cara. Não tem Bayern de Munique que resista. Tá? Chega lá no Bayern de Munique, tira lá o Lewandowski, o Miller, o Neuer, e sei lá, mais 1, 2, cara, vai manter o nível? Óbvio que não vai. Evidente que não vai. E óbvio que o Flamengo não é uma exceção no mundo do futebol. Tira o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol, o Rodrigo Caio, o Isla, pô. Como é que você quer manter o mesmo nível? Sim. Sabe? É impossível, cara. É impossível. É desumano, sabe? Esse calendário é uma bizarrice completa, assim, é desrespeitoso, ele joga contra o futebol, joga contra os clubes, sabe? Quando você começa a ver que as pessoas secam a seleção brasileira, tem alguma coisa acontecendo. E era uma das promessas de campanha do Rogério Caboclo quando assumiu a CBF, resolver. E hoje o Caboclo não só não resolveu, não terá mais chance de resolver. Ficou para o próximo. Para a gente finalizar, Léo, qual que é a temperatura dessas negociações? Mantida a sensação e a informação de negociações complexas, difíceis. É aquilo, Pedro. Quando você tem um cheque em branco, é mole. Sabe? Se o Flamengo tivesse com um cheque em branco só para assinar, os dois estavam aqui jogando já. Jogando não, né? Mas já estavam aqui. Só que o Flamengo não quer pagar. O Flamengo quer empréstimo gratuito. E aí você tem que analisar, o torcedor tem que ser frio e entender que aí tem o clube do lado de lá. Que o clube do lado de lá quer dinheiro na mão. E é razoável, não estamos falando de nenhuma loucura. Só que o Flamengo está tentando pelas beiradas, está tentando... É um processo mais de convencimento do que qualquer outra coisa, sabe? É convencer os clubes, no caso o Chelsea e o Lyon, de que o projeto esportivo do Flamengo é o melhor para esses dois jogadores no momento. Que agora pode ser que esses clubes não vejam uma grana na mão, mas na frente isso vai voltar com juros e correção. Eu acho inteligente da parte do Flamengo, acho uma estratégia bem bolada, e eu particularmente ainda acho que as duas negociações vão ocorrer. Mas não há novidade significativa. O Marcos Braz, vice de futebol, e o Bruno Spindel, diretor de futebol, estão em Lyon. Hoje mesmo está tendo, né, mais uma rodada de conversa com os dirigentes do Lyon, e a tendência é que devagarzinho esse nó vai sendo desatado. É isso aí. Valeu, Léo. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje eu contei com a participação do Léo Burlá, a edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. É isso aí, sigam aqui com a gente. Próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o Flamengo. Muito obrigado pela companhia.